Falando um pouco dos candidatos, agora para a eleição de 2018, por que a candidatura do Geraldo Alckmin não decola? Ora, eu acho que a candidatura do Geraldo não decola porque a característica número um do Geraldo é ser um par confiável de mãos, né? É um safe pair of hands. E a reflexão para se chegar a esta conclusão, ela demanda que todos os candidatos se apresentem, falem, e aí o eleitor analisa. A escolha recai sobre aquele que em tese seria confiável, Exatamente, ponderado, mas para isso acontecer todos têm que estar... Todos têm que aparecer. Então o Geraldo sai com 8%, as pessoas ficam com medo dele não subir, mas tecnicamente o Geraldo não deveria estar subindo agora, entendeu? É melhor que ele suba adiante, porque ele vai ser aquela solução, né, de quando o sujeito, quando era jovem, que ia para um baile, né, né, ainda tinha bailes antigamente, né, então ele entra, olha para todas as meninas, ele olha para todas as meninas, mas ele vai chegar uma hora que ele vai ter que chamar uma para dançar, e ele... Não necessariamente é mais bonita. Não necessariamente é mais bonita, até porque ele, de repente, sente que as mais bonitas já estão ali. Então, o Geraldo, ele é talvez... Eu outro dia li uma teoria interessante, um psicólogo alemão, sobre tomada de decisão. Ele dizia que você joga a moeda para o alto, né? Quer dizer, então você joga a moeda para o alto e você toma a decisão quando? Enquanto a moeda estiver rodando. Não quando ela cair no chão. Porque quando a moeda estiver rodando, você vai saber qual é a pior escolha que você faria. A melhor escolha vai aparecer. Então eu acho que o eleitor brasileiro está esperando esse momento, entendeu? De ver qual é a melhor escolha que ele pode fazer. Outro dia, conversando com o ex-ministro Nelson Jobim, ele definiu o Geraldo Alckmin de uma maneira interessante, que foi a seguinte, que o Alckmin sabe jogar parado. E, de fato, ele sabe jogar parado, porque parado estava, parado ficou, vários candidatos entraram e saíram da pauta do PSDB e ele acabou ficando. Então, ele tem essa característica. Isso, de uma certa forma, o beneficia para esse momento em que todos os outros candidatos estiverem apresentados ao eleitor. Mas a minha preocupação diante de tudo isso, apenas a título de análise, é a seguinte: isso não está demorando demais para isso acontecer? Bom, o problema é o que eu falei, o cronograma eleitoral mudou. E o próprio Geraldo Alckmin disse que vai escolher o vice dele lá para final de junho, julho. Então, o jogo ainda não está sendo jogado. Mal comparando com o mercado de moda, isso não é mais ou menos fazer aquela velha coleção de primavera, verão, inverno, no mundo em que lojas como a Zara fazem as micro coleções semanais e quinzenais? Quer dizer, de uma certa forma ele não está pensando como antes e deveria estar pensando como agora? Olha, eu acho que ele está pensando como agora, porque antes, nessa época do ano, a gente já tinha as coligações definidas. Segundo lugar, existe um debacle claro político do governo, que sempre foi um ator, um poder moderador dessa história. Aí hoje o governo talvez busque uma própria candidatura a fim de tentar resgatar a sua narrativa. A terceira questão é que tudo antes era polarizado. Era claro que o PSDB e claro que era o PT. Então a grande discussão era dentro do PSDB. A discussão era dentro do PSDB. Quem era o candidato? Então, se a gente lembrar bem, houve uns questionamentos ao Alckmin como candidato na primeira campanha dele contra o Lula. Depois o Serra foi candidato, teve que ganhar do lugar do Aécio, né, para finalmente chegar o Aécio na sua vez de ser candidato. Então, aquele debate que ocorria dentro do PSDB por conta da polarização e que se sabia que um outsider não ia ter muita chance, ele acabou e houve uma imensa fragmentação. E essa fragmentação ela foi determinada também pelo PSDB, porque na hora que o Temer é fragilizado pela denúncia 1 e 2 do Janot, o PSDB titubia, ele fica titubeante em relação à sua relação com o governo. Então, nesse momento,
quebrou-se ali uma natural aliança que provavelmente manteria o PMDB e o PSDB juntos num mesmo pacote que envolveria até o Democratas. A demora do Geraldo subir estimulou o Maia a surgir como candidato, ao Henrique querer ser candidato também. Mas, como eu disse, agora é tudo especulação, porque o jogo das candidaturas vai ser jogado mesmo a partir de junho. Esse candidato para defender o legado do governo, ele pode ser tanto Henrique Meirelles como pode ser o próprio presidente Michel Temer. Você avalia que há alguma chance do presidente ser candidato mesmo? Ora, a chance existe, claro, existe a chance. A viabilidade competitiva da campanha é que é muito questionável. É uma grande rejeição, né? E não é só isso também, porque o governo ele ficou emparedado pelas mochilas do passado da Operação Lava Jato, ficou emparedado também pela condição de não construir uma narrativa forte de sucesso e sem ter uma boa comunicação estratégica do que faz, ficou à mercê de um noticiário muito negativo. Ao contrário da Dilma, a desaprovação ao Temer é desmobilizada. A desaprovação à Dilma era mobilizada. Então, o Temer tem ainda esse privilégio. Agora, acredito que se a comunicação dele fosse, e como eu falo, não a comunicação, a assessoria de imprensa ou a secretaria de comunicação do governo, quando eu falo que comunicação é uma questão muito mais abrangente. E nos dias de hoje, comunicar bem é quase tão importante quanto governar bem. Porque muita gente governa Talvez bem, até mais. até mais. E quando eu falo comunicar, não é só falar com jornalistas ou dar entrevista, eventos, conversas a 2, a 10, a 100, a 1000, redes sociais, artigos, calendário de iniciativas, contra ações contrárias a potenciais má notícias. Ou seja, o jogo da comunicação é quase um jogo de guerra. E claramente o governo não tem noção do que está acontecendo nisso aí. Muitos analistas que eu escuto são taxativos em dizer que, de um lado, o Geraldo Alckmin vai subir em algum momento. E esses mesmos analistas dizem que, dentro do cenário das eleições presidenciais, nós temos os pleitos de presidente coincidindo com os de governador, senador, deputado estadual e federal. Isso, de uma certa forma, requer, por parte dos candidatos, uma grande capilaridade partidária pelo país para conseguir apoios regionais. De uma certa forma, isso prejudicaria a candidatura de Jair Bolsonaro. Você acha que isso faz sentido ou você acha que o Bolsonaro continua com altos índices até outubro? Eu não sei se ele vai conseguir manter essa performance. Mas tenho certeza de que as estruturas partidárias vão fazer a diferença. Porque sem o dinheiro privado das grandes empreiteiras, das grandes empresas, que doavam milhões, e com o teto de gastos, a campanha ficou muito empobrecida de recursos e dependente das estruturas partidárias e da máquina governamental. Então, partidos que têm prefeituras, que têm governos estaduais, levam vantagem. E partidos grandes, que têm maior fundo eleitoral, também levam vantagem. E têm maior tempo de televisão também. Então, eu vejo com uma certa dificuldade o Bolsonaro, sem, vamos dizer, ter um desempenho excepcional com as redes sociais, para compensar essa fragilidade estrutural, se manter competitivo. Até porque o tiroteio da campanha ainda não começou. Quer dizer, hoje aqui e ali se ensaia algum tipo de ataque, mas é bom lembrar que Marina Silva derreteu na campanha de Dilma porque colocou a proposta de autonomia do Banco Central e o PT aproveitou para tratorá-la e destruiu a chance de chegar no segundo turno. A verdade é que hoje a campanha é menor, os recursos para os marqueteiros são menores, muito menores. Então, as estruturas tradicionais também terão menos tempo e menos recursos para fazer prevalecer este lado
como vantagem comparativa. Agora, por outro lado, quem tem mais dinheiro são os partidos tradicionais, né? Onde vai ser feita a diferença? Nas redes sociais. As redes sociais podem fazer a diferença, sim. Mas hoje, acho que a tecnologia das redes sociais está com todo mundo. Então, não vai ser apenas o Bolsonaro que tem se beneficiado disso. Candidatos, por exemplo, como Álvaro Dias, que tem uma grande concentração em estados determinados, como, por exemplo, no caso dele, Paraná e os outros do Sul, eles têm chance? Todo mundo tem chance, porque a certa altura, como na campanha de 90, o centro ficou dividido em muitas candidaturas. Era Ulisses, Aureliano, Afif, Collor, Maluf, mais à direita. E essas candidaturas demoraram a se consolidar. E quando o Collor se consolida, houve um efeito quase que manada. As outras perderam densidade e sobrou o Collor, né, que ganhou com alguma facilidade frente ao Brizola, que disputou ali ao Lula, que ganhou por um nada. O Lula ganhou um pouco em relação ao Brizola. Então, eu vejo que hoje essas candidaturas elas podem ser viáveis, sim, se a candidatura mestre do centro não se viabilizar. Aí haveria uma corrida para quem o Álvaro tem a condição, né, e isso que vai ser determinado nos próximos 3, 4 meses. Ou, por exemplo, o Henrique tem viabilidade. O Henrique tem 3 coisas que são muito bem recebidas pelo eleitor. Ele é o cara que foi exitoso como um profissional no mercado financeiro, foi presidente de um banco. Um executivo de muito sucesso. Internacional. E ele é um cara associado ao sucesso econômico do governo Lula, e a sua saída pode ser associada ao fracasso econômico do governo Dilma. E a recuperação econômica de agora. Recuperação. Ora, considerando que a maioria do eleitor pode estar atrás, como eu disse, de um safe pair of hands, esse safe pair of hands pode ser o Meirelles. Não estou dizendo que será, mas o que eu quero dizer é que hoje, nas circunstâncias de divisão e de incerteza no centro, é muito difícil dizer quem vai prevalecer. Olhando os fundamentos, quem tem maior chance é o Alckmin. Por quê? Porque trabalha parado muito bem, mas ele não está parado. Ele está montando os palanques estaduais. E palanques estaduais vão fazer diferença nessa campanha. Dentro desse cenário todo aí, é justo a gente fazer uma comparação entre Collor e Bolsonaro? De certa forma, guarda algum tipo, sim, de relação à narrativa. Né? A narrativa é bastante peculiar, bastante agressiva, e de certa forma, captura igualmente um sentimento antipolítico que existiu após a Constituição. Uma busca pelo novo também, né? Eu acho que o novo também, mas mais ali é o seguinte, o que aconteceu no Brasil de 88 para 89? Houve uma Constituição que foi muito celebrada, mas que não trouxe nenhum grande benefício imediato à população. Em segundo lugar, houve os sucessivos fracassos do governo Sarney em controlar a inflação. Então, e aliado a isso, houve a divisão do centro em várias candidaturas. Quer dizer, o centro não conseguiu organizar uma narrativa. Quem tinha uma melhor narrativa? Era o Collor. Anti-Marajás, anti-privilégio. Quem tinha um melhor marketing era o Collor também. O Collor trouxe uma nova abordagem à propaganda eleitoral naquela época, que realmente foi inovadora e que prevaleceu durante muitos anos. Então a gente pode comparar ter algumas pontos de identidade entre o Collor e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também vem explorando o sentimento do fracasso do mundo político, na Lava Jato, que é o PMDB, PT e o PSDB, fracasso, né? E ele vem com abordagem inovadora aonde? Nas redes sociais, onde ele é muito atuante e soube avançar nesse período. Soube, de alguma maneira, acumular um capital nessa área, né? Agora, como diz o Marx, a história se repete como farsa, né? Será que
vai se repetir tendo a surpresa do Bolsonaro no presidente? Não sei. Ciro Gomes, como é que você vê essa candidatura? Eu vejo que o Ciro tem problemas tanto à esquerda quanto à direita, né? Para ele ser viável, ele tem que ter o apoio da esquerda em torno dele. E eu não sei se a esquerda está disposta a apoiar o Ciro. Entendeu? Eu acho que a esquerda hoje está dividida entre três tendências. Uma é insistir com o Lula até o final e eleger alguém apoiado pelo Lula do PT, ter uma coalizão em torno do Ciro, que seria a segunda alternativa, e a terceira é as esquerdas saírem com candidaturas. Por quê? Porque, no fundo, elas miram a possibilidade de, no futuro, nas próximas campanhas, se credenciarem para ganhar. Então, hoje, quando o Boulos é candidato, ele é candidato não porque ele vai ganhar agora, mas ele quer botar um pé na divisão dos presidenciáveis para, nos próximos anos, ir insistindo e, de repente, ganhar, como o Lula fez. A Manuela, talvez um pouco mais pragmática, ela se vê na condição de atrair o PT. Então, vejo que, se fosse feita uma escolha de coração entre um candidato não petista, provavelmente a Manuela ganharia do Ciro, entendeu? Por quê? Porque o PCdoB sempre esteve muito mais perto do PT do que o PDT. O Ciro. Não, do que o Ciro. Não o PDT. O Ciro já esteve em todos os partidos do Brasil, então não é o PDT. Incluindo, né, o PSDB. Pois é. Então, eu vejo esse é um problema que a esquerda tem. Ela e a está Marina? dividida. Marina, ela pode aglutinar esse grupo? Não sei, eu acho que a Marina, ela ficou emparedada ali no centro, na centro-esquerda, e ela teria aí que fazer uma reviravolta de narrativa para voltar a ser considerada uma candidata de esquerda. Porque ela hoje não é considerada pela esquerda uma candidata de esquerda e também ela não é considerada pelo centro uma candidata de centro. Então ela ficou meio perdida. O que salva a Marina é que ela tem um recall importante que ainda garante certa viabilidade eleitoral para ela. Candidatos que hoje não têm um grande índice, como, por exemplo, Flávio Rocha e João Amoedo, você acha que tem alguma chance? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Teria que haver aí uma certa desorganização completa do cenário para que eles fossem escolhidos. Por que não é impossível? Porque, como eu disse, a escolha terminará sendo uma escolha do menos pior. Não é uma escolha do melhor. Para a maioria do eleitorado, será uma escolha do menos pior. E aí o jogo está em aberto. Porque o menos pior vai ser definido sobre quem é o pior. Né? O pior é que vai definir a escolha. Né? Então não é uma escolha positiva, é uma escolha negativa. E aí, quem for para o segundo turno e for o menos pior, ganha. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso estúdio e agradecer demais a sua generosidade em compartilhar toda essa sabedoria. Espero que você aí tenha aproveitado um pouco dessa aula de política que o Murilo nos deu hoje, mas como a gente falou no começo da discussão, é um cenário ainda muito difícil para conseguir uma leitura e, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouco mais para entendê-lo melhor, né? Isso aí. Muito obrigado.